Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma indicação para vocês dessa obra que é a melhor obra que nós temos em português sobre a pessoa do Espírito Santo. O lançamento foi lançado ano passado. Eu não costumo falar o nome de editoras aqui, porque eu não ganho R$ 1, não sou patrocinado. Mas a editora é a Pronobis, que é uma editora batista. Tá? Ela traz muitas obras de teólogos batistas. Você pode entrar aí no Instagram deles, no site deles, no Google, né? Dá um Google aí no site deles, editora Pronobis. E essa obra faz parte de uma série. Daqui a pouco eu vou mostrar os outros da série, tá? Dessa série aqui, que ainda serão traduzidos, tá? A capa é capa dura, ó, capa dura, que você tem o símbolo do Espírito Santo, né? Uma pomba. Ele coloca aqui, ó, Teologia para o Povo de Deus, né? É a série. O Espírito Santo, do Greg Allison e Andreas Kostenberg. Dois são conhecidos, né? O Kostenberg tem a pegada mais teológica, o Allison ele tem a pegada histórica e a pegada também teológica. Ele é professor de História da Igreja, doutor em Teologia, doutor em Novo Testamento. Andreas Kostenberg também é professor de grego, ele é doutor em Novo Testamento, dá aula há alguns anos sobre Novo Testamento. Tá? Ambos são eruditos em Novo Testamento. E os editores gerais da série é o David Dockery, Nathan Finn e Christopher Morgan. Se você pega essa série em inglês, você vai ver que a capa é a mesma, tá? As capas são em inglês, ó. As capas são duras da série, e a editora Pronobis trouxe, né, capa dura. Mas a obra está muito cara, gente, pelo amor de Deus, né? Capa dura, ó, as folhas são em branco, tá? Uma obra extensa. Você acha que você vai pagar o quê? R$ 50? Coisa boa é caro mesmo. Coisa boa é caro mesmo. Vai pagar baratinho não. A obra, tem obras aí de editoras aí que não é capa dura, tá? Você paga um absurdo. Então essa obra aqui, ó, eu gosto de capa dura porque vai durar, se você cuidar, vai durar aí a vida toda. A vida toda. Essa obra, ela contém, tá? No total aqui, ó, com as páginas finais, 600 páginas. 600 páginas. Aqui estão os próximos títulos da série que serão traduzidos. O nome da série é Teologia para Todos. Tá? Aqui envolve a revelação da Escritura, que não sei ler inglês, tá, gente? Aqui envolve, eu não sei o que é Rand. Book é inglês. Book é inglês. Book é livro. Rand Book of Theology. Teologia alguma coisa aqui. Rand não sei o que é em inglês. Se alguém lê em inglês aí, por favor, traduz para mim aqui, ó. A Rand Book of Theology. Então, é sobre revelação especial e escritura, né? Sobre a salvação, soteriologia e sobre a humanidade. Então, juntamente com esse aqui, do Espírito Santo, são 5 volumes, né? Que é uma série. A série é Teologia para Todos, que serão aí traduzidas futuramente pela editora Pronobis. Como eu falei para vocês, são 600 páginas, tá? E já falei do currículo deles, do Kostenberg e do Allison. Aqui tem vários teólogos indicando essa obra. Essa obra, ela foi lançada recentemente, né? Em inglês, ela foi lançada em 2020. Então, é recente. 4 aninhos aí, né? Tá aqui, o título em inglês é The Holy Spirit. The Holy Spirit. E ano passado, final do ano passado, ela foi lançada pela Pronobis, ó. Primeira edição, 2023, final do ano passado, então é lançamento. Essa Pronobis não é tão conhecida, né? Mas através de obras como essa, com certeza será conhecida. Mais ainda. Aqui você tem 2 sumários. O primeiro sumário é o sumário geral, como se dizia assim, o sumário mais curto. Depois você vai ter o sumário detalhado. Aqui o sumário mais curto
mais enxuto, você tem introdução à série, você tem as tabelas, você tem a apresentação. A parte 1 é a teologia bíblica e a parte 2 a teologia sistemática. Tá? Eu vou parar aqui o vídeo, deixar aqui, para vocês lerem. Tá? Para vocês lerem aqui, Parte 1, teologia bíblica. Leia aí, Pausa aí o vídeo para vocês lerem, tá? E começa falando do Espírito Santo no Antigo Testamento, trabalhando os livros históricos, poéticos, proféticos, o Pentateuco, enfim. Depois ele vai trabalhar, a partir do capítulo 6 aqui, o Espírito Santo no Novo Testamento e nos Evangelhos. Aí, o Espírito Santo nos Evangelhos, em Atos, nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais e no Apocalipse. Aqui ele vai terminar com um apêndice a referências ao Espírito Santo nas Escrituras. Todas as referências ao Espírito Santo nas Escrituras estão na página 260. Deixa eu mostrar para vocês lá. Página 260. Eu até marquei essa página aqui. Está aqui, que é uma síntese bíblico-teológica do Espírito Santo nas Escrituras. Então, apêndice. Referências ao Espírito Santo nas Escrituras. Começando com Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você tem um termo. Ele aparece como Espírito de Deus. O Gênesis 6,3, meu Espírito. Aí você tem todas as passagens. De Gênesis ao Apocalipse, que faz citação direta ao Espírito Santo. Olha só. Isso aqui é maravilhoso. Todas as passagens. Todas as passagens. Vai até o Apocalipse, né? A última citação é Apocalipse 22, 17. Show de bola, né? Então, creio que você pausou aí e você leu, né? A referência ao Espírito Santo nas Escrituras. Depois daqui, é a segunda parte, que é a teologia sistemática. Eles trabalham a teologia bíblica, a teologia sistemática e a história da igreja, né? Teologia histórica. Vou parar aqui também, para vocês pausarem para lerem. Tá bom? Tudo que envolve o Espírito Santo, você vai ter aqui, É claro que nas teologias sistemáticas que nós temos, aborda sobre a pessoa do Espírito. Aborda. Mas não de maneira exaustiva como essa obra abrange, porque nessa obra é específica só a pessoa do Espírito Santo. Então aquilo que a teologia sistemática não aborda com profundidade, por causa do espaço, né? Que tem que abordar também outros temas, essa obra vai abordar. Então creio que você já pausou o vídeo aí e já está lendo aí o sumário. Por que eu estou falando isso? Para eu ganhar tempo aqui. E esse é o primeiro vídeo, tá? Você está fazendo 3. Esse mais 2. E termina aqui, no capítulo 25. Depois você vai ter aí, tá? Olha, o Espírito Santo e Cristo, o Espírito Santo e o futuro, que é a escatologia, o Espírito Santo e a igreja, que é a eclesiologia, o Espírito Santo e a salvação, que é a soteriologia, o Espírito Santo e a antropologia e a hamartiologia, tá? Que é os seres humanos, que é a antropologia, e o pecado, a hamartiologia, o Espírito Santo e os seres angélicos, que vai trabalhar aqui a angelologia, tanto os anjos bons como maus, o Espírito Santo e as Escrituras, tá? Que é a bibliologia. Então, trabalha sistemática aí só sobre o Espírito Santo. E aqui você tem referências, índice onomástico, índice de assuntos. Isso aqui é interessante. Na página 567, não vou mostrar, mas está lá em ordem alfabética. Tudo que ele vai trabalhar aqui sobre o Espírito Santo, você vai encontrar no índice de assuntos. Então, você vai pegar o índice de assuntos, você vai olhar a letra lá, está em ordem alfabética, né? O assunto que você quer, e vai estar lá a página indicando
E você vai na página indicada e você vai achar o que você quer. Tá? Índice de assuntos, página 567. E índice de referências bíblicas. Tá? Depois aqui você tem um esboço detalhado. Detalhado. O primeiro esboço é mais enxuto. Aqui é o esboço detalhado, onde você tem os capítulos e as subdivisões dos capítulos. Começando com a introdução à teologia bíblica do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Pentateuco. Aí vai indo. O Espírito Santo nos livros históricos de sabedoria, que ele só vai citar, por exemplo, ele não cita aqui Esté, não cita Ruth nos livros históricos. Por que, Elias? Porque nem Esté nem Ruth cita o Espírito Santo. Tá? Eles só vão citar os livros que citam a pessoa do Espírito Santo. É bom esclarecer isso aqui. O índice é bem completo aqui. Ó. O Espírito Santo dos livros proféticos, os profetas maiores, né? E também os menores. Ó, a contribuição do Antigo Testamento para uma teologia bíblica do Espírito Santo. O Espírito Santo no Novo Testamento, nos Evangelhos. O Novo Testamento, os Evangelhos, Evangelhos sinóticos. Aí trabalha Mateus, trabalha Marcos, trabalha Lucas. Tá? O Evangelho de João. Bem detalhado. O Espírito Santo em Atos. O Espírito Santo em Paulo, né? Nas cartas de Paulo, que vai trabalhar as cartas que Paulo cita o Espírito Santo. Maravilhoso. Ó, Romanos, que é a carta onde Paulo mais cita o Espírito Santo, faz referência ao Espírito Santo. É a maior carta, uma de suas maiores cartas, né? Assim como 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois, ele vai trabalhar o Espírito Santo nas epístolas gerais e no Apocalipse. Acabando, você tem aí a parte 2, que é a teologia sistemática. Show de bola. E vem. A divindade do Espírito. Aí trabalha também a história da igreja aqui, ó. Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Relações intratrinitárias. O que é isso? Vai explicar. O Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Processões trinitárias e missões. O que é uma processão? O Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. O Pai enviou o Filho, e o Pai e o Filho envia o Espírito Santo. Por isso o nome processão. Tá? Missões também envolve a Trindade, porque a Trindade é missionária. O Pai envia o Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo para capacitar a igreja, estar com a igreja. Interessante isso. O Espírito Santo e a criação. Espírito Santo, a criação e a providência. Aí vem as escrituras, os seres angélicos, que eu mostrei lá para vocês no sumário resumido, né? A angelologia. O Espírito Santo é a antropologia e o pecado, né? A martiologia. O Espírito Santo é a cristologia, o Espírito Santo é Cristo. Meu Deus, o Espírito Santo é a salvação. Tá? É bem detalhado, gente. O Espírito Santo é a igreja, a eclesiologia, o Espírito Santo e o futuro, que é a escatologia. Tá? Introdução à série. Muita gente me perguntou, falou, não, mas os dois são cessacionistas. Eu não vi esse cessacionismo deles, não. Tá? Eles são bem equilibrados em relação aos dons. Mas eles não focam aqui no dom, nos dons, porque não é um livro sobre os dons do Espírito. É um livro que trabalha o Espírito Santo em toda a Escritura, não é só os dons. Então a visão deles sobre os dons é bem equilibrada. Aqui você tem as tabelas, né? No total você vai ter 32 tabelas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês para que servem essas tabelas que são importantíssimas nessa zona, nessa obra aqui. Importantíssima. Vamos correr aqui. Ele apresenta a obra.
Quem apresenta é um Andreas Kostenberg. Aí vem a parte 1, Teologia Bíblica. Começa com uma introdução à Teologia Bíblica do Espírito Santo. E aqui, gente, um detalhe. Você, em todas as páginas, praticamente, você vai ter várias notas de rodapé. Citando obras, citando teólogos, citando passagens bíblicas, citando teólogos e obras que discordam deles. É maravilhoso. Tá? Aí vem, ó, capítulo 2. O Espírito Santo no Antigo Testamento e no Pentateuco. Começa o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ó, Pentateuco, uma visão geral dos livros de Gênesis a Deuteronômio. Depois você tem uma discussão sobre o Pentateuco. Tá? Aí começa as tabelas. Aqui vocês vão entender a tabela. Primeira tabela, que são as referências ao Espírito de Deus no Pentateuco. Todas as referências do Espírito Santo, de Gênesis a Deuteronômio. Aqui você não vai ver o livro de Levítico, porque em Levítico não tem uma citação sobre a pessoa do Espírito Santo. Então ele não inclui aqui Levítico. Só vários. Os livros que serão incluídos só são os livros que citam o Espírito Santo. Aí você tem aqui todas as passagens que Gênesis cita o Espírito Santo, as passagens de Êxodo, você tem a passagem e o conteúdo. As passagens e o conteúdo. E assim ele vai fazer com todos os livros do Antigo Testamento, assim também como o Novo Testamento. Então, as passagens em Êxodo, Números tem 1, 2, 3, 4, né? Se você for contar aqui com o versículo 29, são 5. Então, Números, 1, 2, 3, 4, 5 passagens que cita o Espírito Santo em Números. E o Deuteronômio só tem uma passagem, que está no capítulo 34, versículo 9, que fala que Josué está cheio do Espírito, o Espírito de sabedoria. Né? Ele vai te dar o resumo, tá? Esses resumos são maravilhosos. Aí ele vai para o capítulo 3, o Espírito Santo nos livros históricos de sabedoria. Ó, os livros históricos, ele vai te dar um apanhado aqui, ó, e vai falar que não vai citar nem Ruth, nem Esté, porque não citam o Espírito Santo. Ó, Josué e Juízes, faz uma exposição aqui das citações. Samuel, 1º e 2º Samuel, né? Os livros de Reis, de Crônicas e Neemias. Acabando, você vem para a tabela 2, que ele vai resumir com essa tabela referências ao Espírito de Deus nos livros históricos do Antigo Testamento. Você tem as passagens das Escrituras, o personagem, o papel do Espírito de Deus e observações. Em Juízes, você tem as citações do Espírito Santo ligada aos juízes, né? Otiniel, Gideão, Jefité. E você tem 1, 2, 3, 4 passagens citando um dos principais juízes, que foi Sansão. Sansão, ele não tinha essa força toda que você pensa não, viu, gente? Os filmes mostram Sansão musculoso. Não, ele era um homem comum. O que fazia Sansão com aquela força extraordinária era o Espírito de Deus que vinha sobre ele. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, aí sim, ele arrancava portão, colocava nas costas, saía correndo com o portão. Tá? O cara tinha uma força de matar 1000 homens. Era o Rambo, né? Eu chamo de Sansão de o Rambo quando eu dava aula para os adolescentes na igreja. Eu falava isso, eles davam risada, né? Sansão, ele é o Rambo do Antigo Testamento. É o exército de um homem só. Matava todo mundo. Mas não porque ele era bonzinho, ou ele tinha força própria. Não. A força dele era de Deus, era divina. Quando o Espírito saía dele, o Espírito Santo, ele era um homem comum. Tão comum que depois de ele revelar a Dalila, o seu segredo, né, que era o cabelo, e ela teve tanta certeza que ele falou a verdade, que chamou os soldados inimigos, né, os filisteus, quando cortaram o cabelo dele, rasparam o cabelo dele, o Espírito Santo de Deus se afastou, ele se tornou um homem comum. Os filisteus pegaram ele, acorrentaram, arrancaram os olhos dele, tá? Porque o que fazia ele com aquela força monumental era o Espírito Santo de Deus.
Aí tem as citações em Samuel, tá? As citações em 2 Samuel. Então, todas as citações nos livros históricos sobre o Espírito Santo você vai encontrar aqui. Isso aqui é você pregar, para você ministrar, para você fazer estudos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, aí você vai começar a pregar. O Espírito Santo no Pentateuco. Meu irmão, você vai acabar seu ministério e vai terminar. Porque é muitos sermões, muitas mensagens, muitos estudos. Que obra, que obra. Tá? Vai até Neemias aqui, ó. Então, para isso que servem essas maravilhosas tabelas, né? Ele te dá, fala do assunto, e no final ele te dá as tabelas, que vai te ajudar nessa questão aí. Você vê os textos, né? Ó, livros de sabedoria. Livro de sabedoria. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, que eu esqueci. Na página, gente, 260, eu até marquei aqui, ó. É um apêndice onde você vai ter todas as referências ao Espírito Santo, de Gênesis ao Apocalipse. Ele começa com Gênesis capítulo 1, versículo 2, aí vai, ó, todos os livros do Antigo Testamento que citam o Espírito Santo, até Apocalipse 22, 17. Então, todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que cita a pessoa do Espírito, a página 260 vai te dar. Um detalhe que eu não poderia esquecer, né? Então, ó, livro de sabedoria. Ele começa citando. Só não vai citar aqui Eclesiastes e Cântares de Salomão, que não cita o Espírito Santo. Os livros que ele vai citar são os livros que citam a pessoa do Espírito Santo. E, ó, nota de rodapé o tempo todo, gente. Ó, notas preciosas, tá? A maioria está traduzidas para o português. Aí vem a tabela 3. Olha que as tabelas são maravilhosas. Referências ao Espírito de Deus na literatura de sabedoria no Antigo Testamento. Você tem Jó, tá? Você tem a passagem, o conteúdo e a função do Espírito de Deus nessas passagens de Jó, Salmos e Provérbios. Como eu falei, não cita Eclesiastes, nem Cântares de Salomão, porque não há citações ali à pessoa do Espírito Santo. Senão estaria aqui. Tá? Aí te dá o resumo. Depois ele vem aqui, ó, o Espírito Santo nos livros proféticos. Nos livros proféticos. A primeira parte que eu vou mostrar mais o Antigo Testamento, né? O segundo vídeo eu vou trabalhar o Novo Testamento. Tá bom? O Espírito Santo nos livros proféticos. Ele te dá uma introdução, dá citações. Nos livros dos profetas maiores, você só tem Isaías e Ezequiel, né? Que cita. Em Jeremias você não tem citações diretas, né? A pessoa do Espírito Santo. Jeremias é um profeta maior, os maiores livros do Antigo Testamento, mas você não há citações à pessoa do Espírito em Jeremias. Interessante isso, né? São escassas as citações. Começa com Isaías, que é o principal profeta, né? Profeta messiânico, que fala muito do Espírito Santo. Isaías, aí ele vai te dar aqui, ó, uma tabela, tá, de todas as referências ao Espírito Santo de Deus em Isaías. Olha essa nota aqui de rodapé, ó, 83. Ó. As notas estão, ó, bem, ó, tá? As notas, tá? Estão em ordem numérica, né? Ó, a referência de Isaías a entristecer o Espírito Santo encontra eco em Paulo em Efésios 4:30. Paulo cita Isaías, né? Sobre o qual se veja a discussão no capítulo 21. Vê também a breve discussão sobre Isaías 63, versos 10 a 11 na introdução. Interessante. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Essa introdução aqui.
Vamos lá, tabelas, referência ao Espírito de Deus em Isaías. Passagem, conteúdo, função do Espírito. Ó, em Isaías capítulo 11, versículo 2, o conteúdo principal, que é um texto messiânico, tá? É o ramo de Jessé. Qual é a função do Espírito de Deus? Está sobre esse ramo. Esse ramo é quem? É Cristo. É o Messias, que dá o entendimento, é o Espírito de entendimento, de sabedoria, enfim. Isaías 31, aliança com o Egito contra os assírios, é o conteúdo principal. E o Espírito ali, qual é a função do Espírito nesse texto? Fornece orientação na guerra. Isaías 32:15, aí vai. 40:13. Todas as citações à pessoa do Espírito em Isaías. Depois pega Jeremias, né? Como Andrew Davis observa, não há uma única referência específica e inequívoca ao Espírito de Deus em Jeremias. Das 18 vezes em que Ruah é usado, que é sopro, vento, né? Em Jeremias, nenhuma delas se refere ao Espírito de Deus. Porque aqui que está, gente. A palavra tem vários significados, é uma palavra polissêmica, né? O que vai determinar que Ruah está se falando da pessoa do Espírito? É o contexto. E das 18 vezes em que essa palavra aparece, sopro, vento e por aí vai, que é usada em Jeremias, nenhuma delas se refere ao Espírito de Deus. Invariavelmente, outros significados de Espírito relacionados ao mundo natural estão em vista. Isto não é difícil ver uma conexão entre o mundo natural e o espiritual no que diz respeito a alguns dos casos de Ruah em Jeremias. Tá? Característica. Opa, deixa eu ver aqui, não vou ler errado. Caracteristicamente, o vento, que é o Ruah, espalha e dispersa. Está aqui os textos de Jeremias. O que associa a Ruah com o julgamento divino. Tá? Um texto-chave que ilustra a associação entre Yahvé e Ruah em conjunto com o julgamento divino está em Jeremias 4, versos 11 e 12, que diz assim: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos, do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Então aqui é um vento de juízo, né? Em Jeremias 22:22 é feita referência ao vento, ou espírito, que é o Ruah, que se encarregará de todos os seus pastores, ou seja, os governantes de Israel, os líderes. Outra vez, o Ruah, possivelmente exercendo a função divina de responsabilizar os pastores do povo. Aí vai citando aqui Isaías, Jeremias, né? Deixa eu correr aqui. Para Ezequiel. Ezequiel tem 3 passagens só, um livro grande, né? 3 passagens que se refere ao Espírito Santo. Então essas tabelas, para mim, é a alma do livro, porque ele introduz o assunto sobre o Espírito Santo, depois de te dar as tabelas. Isso acontece com o Novo Testamento também. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Profetas menores, para nós encerrar o vídeo. Ele só vai citar aqui, não vai citar os 12 profetas. Ele só vai citar os profetas menores que citam o Espírito Santo. Tá? Aí você vem a tabela aqui, ó. Referências ao Espírito Santo de Deus nos profetas menores. Ele só vai citar Oséias, Joel, Miqueias, Ageu e Zacarias. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 profetas. São 12, né? Então 6 citam. É 6 mesmo? Oséias, Joel, Miqueias, 3. 4, são 5. 5 profetas. Tá? E 7 ele não cita, porque esses profetas não citam o Espírito Santo. Mas esses aqui na tabela são aqueles que citam o Espírito Santo. Você tem a passagem, o conteúdo principal e a função do Espírito de Deus nas citações deles. Tá? Depois ele vem aqui, ó, a contribuição
do Antigo Testamento para uma teologia bíblica do Espírito Santo, tá? Onde ele fecha o assunto e começa no capítulo 6, o Espírito Santo no Novo Testamento e nos Evangelhos. Mas aqui eu só vou mostrar no próximo vídeo. Estarei fazendo 3 vídeos. Esse é o primeiro, depois estarei fazendo mais 2. Tá certo? Então, gente, que obra, que obra. Tá? Esse livro aqui vai ser meu livro de cabeceira, porque todos os assuntos que envolvem aí o Espírito Santo, eu vou trabalhar e vou usar esse livro. Os assuntos na escola da Bíblia Dominical, para me pregar. Eu estou pregando bastante em cultos de missões, né? Então, eu vou usar bastante aqui os evangelhos, especialmente o livro de Atos. Quando chegar no livro de Atos, eu vou mostrar para vocês que maravilha. Que maravilha. Tá? Se vocês gostaram dessa obra, desse review, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E também, queridos, eu peço um favor a vocês. Já que vocês acham um canal importante, interessante, um bom canal, divulgue esse canal, divulgue nosso canal para os seus amigos aí, divulgue. Vamos chegar a 5.000, 6.000, 7.000 inscritos. Porque chegando a esses números, o canal vai crescer mais, aí sim eu vou trazer aí novas ferramentas para vocês. Tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Até os próximos vídeos, querendo Deus.